Urgente, PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli após parlamentar anunciar que deixou o Brasil. É isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República pediu prisão preventiva da deputada após a própria parlamentar anunciar nas suas redes sociais que deixou o país dias antes. Condenada a 10 anos de prisão pelo tribunal, Zambelli viajou primeiro a Buenos Aires e de lá embarcou para os Estados Unidos. Ela declarou que pretende se instalar na Europa, onde possui cidadania, e se licenciará do mandato parlamentar. Lula, desesperado, critica a sanção dos Estados Unidos a Moraes e diz que o Brasil vai defender o ministro. É isso mesmo. Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista, disse que é inadmissível as tentativas de sanções que o ministro Alexandre de Moraes pode vir a sofrer dos Estados Unidos. Ele diz: é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não concorda, silencie, porque não é correto você dar palpite, não é correto você ficar julgando as pessoas, afirmou Lula. É engraçado ele dizer isso. Ele mesmo cansou de fazer críticas a Trump pela atuação na guerra entre a Ucrânia e a Rússia e também com Israel e Gaza. Cansou de criticar Trump pelas deportações de imigrantes ilegais. E agora quer pagar de santinho como se ele não metesse o bico também onde não é chamado. Para mim, a fala dele só mostra o desespero vendo que as sanções se aproximam. Deve ter bebido muita cachaça antes de dar essa entrevista ridícula. E STF edita vídeo de testemunhas e cobre fiz cagada de Gonê com um som. É isso mesmo. Muito curioso, não é não? Finalmente o STF, na sua gigantesca generosidade, decide soltar ou tornar público os áudios e os vídeos das últimas sessões onde foi feito os testemunhos, né? Os depoimentos das testemunhas da defesa. Lembrando, foi proibido a presença de celulares, da imprensa, ninguém poderia gravar nada, era como se fosse algo feito no porão de alguma ditadura. Mas agora, curiosamente, o STF decidiu tornar público. E nas últimas semanas nós tivemos 3 momentos nesses depoimentos que tomaram conta do debate político, né, do debate público. Só que o debate ficou apenas baseado na parte escrita, né, no que escreveram sobre o que aconteceu. Agora nós temos acesso a realmente ver e ouvir como que aconteceu. E é bom fazer isso para você formar suas opiniões, para saber se esse julgamento está sendo realmente um julgamento sensato, imparcial, ou se é nada menos do que uma mera perseguição por conta da nossa Suprema Corte contra o primeiro colocado nas pesquisas para a presidência da República. Então vamos lá. Primeiro trecho: Alexandre de Moraes ameaçando prender Aldo Rebelo, um ex-ministro da Dilma e do Lula. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor, por favor, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e A cara do Bolsonaro no meio desse palangolê. responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Democracia punjante. A mídia
aqui o momento onde o Freire Gomes fala que não houve ordem de prisão dada contra Bolsonaro. Algo que a imprensa havia relatado, divulgado em massa. Até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente, não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. A mídia... Certo. Mais aqui, mais uma bomba, né, na acusação, porque realmente não fazia sentido. E agora, esse trecho também relevante. Pois é possível que o senhor tenha se confundido e dito que era aquela minuta apresentada nas reuniões dos comandantes? Não, porque esse documento, nós fomos tomar conhecimento, como eu falei, na reunião do dia 7. Freire Gomes também falando que ele não viu o documento que era a tal minuta do golpe. Tá, mas nesse dia 7, essa minuta apresentada, o senhor tem plena convicção que foi aquela mesma encontrada na residência do Anderson Torres? Eu não afirmei isso. Eu disse que o conteúdo era semelhante. Porque no depoimento do senhor, o senhor fala bem que o conteúdo das minutas envolvia estado de sítio, defesa e GLO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa, a testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Está certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República, mas... Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Excelência ler, se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então... Aqui é quando ele fala que não vai admitir circo no seu tribunal, no tribunal do nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Bom, esses foram os trechos que mais dominaram o debate político, o debate público nas últimas semanas em relação a esses testemunhos, a esses depoimentos, e finalmente veio a público. Você pode ouvir a entonação, o que você acha, e aí? Está sendo um julgamento imparcial? Realmente estão buscando por justiça, estão preocupados com a democracia do Brasil ou com o risco que a democracia do Brasil correu no dia 8 de janeiro, quando pessoas idosas, velhinhos, trabalhadores que nunca haviam cometido nenhum crime, invadiram um prédio público para rezar, e vândalos que quebraram aquilo realmente devem ser penalizados, mas foram lá para dar o golpe de Estado quebrando um vaso e quebrando uma janela? Cuidado pela sua resposta nos comentários. Dependendo do que você responder, a Polícia Federal poderá democraticamente bater na porta da sua casa às 6 horas da manhã. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, que deixou o Brasil depois de ser condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão. Zambelli revelou hoje, em entrevista à Rádio Auriverde, parceira de Oeste, que está vivendo na Europa. Segundo a parlamentar, a saída do país ocorreu inicialmente para tratar de um problema de saúde. No entanto, ela também alegou ser alvo de perseguição judicial depois da condenação. Segundo a coluna No Ponto, direto do site de Oeste, a Procuradoria-Geral da República também solicitou a inclusão de Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a deputada, então, Carla Zambelli anunciou hoje que deixou o Brasil menos de um mês depois da condenação por unanimidade pela primeira turma do Supremo a 10 anos de prisão, situação bastante delicada da deputada, embora esse pedido de prisão aí preventiva por parte do PGR de Paulo Gonet não seja uma surpresa, né, Silvio? Boa noite.
Boa noite, Paula, querida, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Não é nenhuma surpresa, Paula, era esperado, infelizmente, dentro da democracia relativa que a gente vive no Brasil, uma democracia constitucional, vejam vocês, que não respeita a Constituição, que atropela o devido processo legal e que persegue, sim, políticos. Persegue pessoas que estão dentro do espectro político da direita. Nós estamos vivendo esse filme há muito tempo, não é uma novidade, infelizmente. Eu acho que o mais importante nesta hora é que as garantias, a legalidade seja preservada, que a deputada, mesmo fora do Brasil, tenha, por exemplo, no caso de uma cidadania europeia, os seus direitos preservados, e que as coisas aconteçam de uma forma absolutamente transparente. O Procurador-Geral da República já mostrou que ele é uma espécie de linha auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Também não é uma novidade. Aliás, nas palavras da própria ministra Carmen Lúcia, hoje a mais antiga de toga no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes é ali uma espécie de Ministério Público em atividade. Ele é o procurador de fato, o parquet no ordenamento jurídico. Então o Paulo Gonet é uma espécie de linha auxiliar. Nós vamos passar por vídeos hoje, inclusive de alguns depoimentos que deixarão isso ainda mais claro. Eu só finalizo lembrando que esse pedido de prisão preventiva contra a deputada acontece no momento em que o artigo 53 da Constituição, que trata da prerrogativa de foro, que trata da imunidade parlamentar, ainda está em vigor no Brasil. Não sei qual será a manifestação da Câmara, uma vez que ela está no exterior. E número 2, lembro também que isso acontece numa data em que no Brasil nós estamos assistindo cenas absurdas, horrendas, como as que aconteceram no Rio de Janeiro, com bandidos de verdade, com ligações com o Comando Vermelho, com terrorismo internacional. Todos eles estão andando por aí à vontade. A justiça assim permitiu. Te dar as boas-vindas também, Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Quero ouvi-la aí também sobre esse pedido do PGR, Paulo Gonet, que pede a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, bem lembrado pelo Piotr. Ainda não há trânsito em julgado em relação à condenação dela por 10 anos, ali por unanimidade pelo Supremo. Então, o PGR optou por esse pedido de prisão preventiva por enquanto, inclusive com inclusão do nome da deputada na Interpol. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu acho que a expressão é exatamente essa que o Piotr disse, trânsito em julgado. Não dá para falar que a Carla Zambelli, que a deputada é foragida ou que está se esquivando da justiça. Não há, portanto, sequer embasamento para o pedido de uma prisão preventiva. É curioso, porque quando discutimos por tantos anos, né, a lei da ficha limpa, o tal do trânsito em julgado, tudo isso hoje nós podemos perceber que tudo vale para um lado apenas. No lado do trânsito em julgado, aí pode a esquerda colocar processos e adiando mais ainda com caminhos legais, brechas legais nas nossas leis e até chegar no trânsito em julgado. E mesmo quando chega no trânsito em julgado, se não tem jeito de libertar um corrupto de estimação, mesmo depois do trânsito em julgado, o que fazer? Mudar a jurisprudência, ora. Não foi isso que aconteceu no Brasil? Agora, é impressionante o silêncio da Câmara, vamos aguardar, né, já que tudo isso acabou de acontecer. A deputada disse que está fora do Brasil nesta manhã, então vamos aguardar se o deputado Hugo Mota vai se pronunciar, já que o Piotr fez uma belíssima explanação sobre o trâmite do artigo 53, que precisa ser respeitado e que, desde Daniel Silveira, que eu me lembre, é completamente ignorado. Agora, Paula, falamos ontem sobre a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes, e aí explicando
né, naquela carta, o beabá, uma carta assim de 5ª série, pegando na mão da criança e explicando o beabá dos tratados internacionais e dos trâmites legais entre países. Isso vai ser respeitado? Não foi respeitado com os Estados Unidos, vai ser respeitado com a Europa, com a Itália, já que ela disse que tem cidadania italiana. Portanto, Paula, Stalin estaria orgulhoso, né? Porque nós temos visto no Brasil a premissa do Lavrenti Beria, aquele chefe da polícia secreta de Stalin. Mostre-me o homem e eu encontro o crime. E nós sabemos que no Brasil a premissa hoje é essa. E na Câmara, em Brasília, o deputado Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, apresentou um pedido formal para que o colega, Eduardo Bolsonaro, possa exercer o mandato diretamente dos Estados Unidos. O pedido foi feito ao presidente da Casa, Hugo Mota. Mello argumenta que a medida é necessária diante do que chama de estado de insegurança jurídica e risco à liberdade pessoal de Eduardo no território nacional. A solicitação se baseia no artigo 235 do Regimento Interno da Câmara, que regula as licenças parlamentares. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, vale lembrar que Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos desde fevereiro desse ano. Ele se licenciou do cargo na Câmara em março para permanecer fora do Brasil. E essa licença termina no mês que vem, em julho. Inclusive, estamos falando de Constituição Federal, artigo 56, inciso 2º, fala dessa licença não remunerada por até 120 dias. Portanto, esse prazo dele se encerraria no próximo mês de julho e agora tenta estender aí com uma possibilidade, usando um artigo do regimento, né, para que ele trabalhe como deputado de forma remota dos Estados Unidos. Bom, boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, Ana, minha querida parceira, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho meio bizarro você criar, né, uma exceção desse tipo. No fato, é uma lei feita para beneficiar determinado deputado, quando não há nenhum motivo para ele não trabalhar aqui. Eu acho bom o trabalho que ele faz nos Estados Unidos, está correto. Agora, não voltar por quê? Não voltar porque o Supremo não gosta, porque o Supremo ameaça, aí é a hora de você encarar. É aqui que ele tem de prosseguir o trabalho quando ele julgar encerrado o que faz nos Estados Unidos. Esse negócio de licença, você tem outras maneiras de driblar, né? Se você precisa continuar o trabalho lá. Estou dizendo isso aí porque eu tenho a maior simpatia pelo trabalho que ele faz, mas acho perigoso você começar a criar leis para que as pessoas trabalhem remotamente, porque o país não é uma democracia, estamos sob a ditadura do judiciário, porque isso é uma concessão que a gente faz e não deve fazer. Um deputado não pode ser punido por opiniões, palavras e votos. O que mais que ele fez? Nada. Vão querer também, ele está envolvido nesse inquérito, nesse julgamento aí do golpe que não houve, em tese, por não, acaso? Então, de alguma pronto. Forma... Não há nenhuma ameaça a ele, não, e isso seria encarado como concessão a uma ameaça. É isso que me preocupa. O nosso negócio é a briga aqui, ou fora, como ele está fazendo agora, enquanto houver necessidade. Mas não para que você não se deve tomar nenhuma atitude que signifique uma confissão de culpa. Não tem porquê. A lei brasileira não permite que ele seja punido. Então deve poder voltar ou ir aos Estados Unidos quando quiser. Quando quiser. Exercer o direito de ir e vir. Ele é inocente. Não foi, o culpam do quê? Então não tem que ficar fora. Quando ele decide o que faz, fica, vem e tal, mas não trabalhar à distância. Isso não existe. Eu queria só dizer o seguinte, é o Congresso que tem que deixar claro, a Câmara dos Deputados especificamente, e o Congresso, né, quando o Senado deve se solidarizar com isso, é que deve deixar claro que o Supremo não pode intimidar alguém a ponto de fazer ele ficar fora do país. Se é esse o motivo. Segundo,
existem leis a serem respeitadas. E essas leis protegem qualquer deputado desse tipo de perseguição. Se há alguma ameaça, que seja já replicada pelo Congresso. O Congresso tem que dizer, não, vocês estão pensando em alguma coisa, pode tirar o cavalo da chuva, não vai acontecer. Sabe, é uma coisa de instituição. Claro. Você não pode, por temor justificado no caso do Brasil, porque eles fazem maluquice todo dia, por temor a uma instituição, ficar trabalhando longe dela. Não. Quem está devendo explicações aí é o judiciário. Tá? Explicações aqui ao povo brasileiro, está em dívida, a dívida só aumenta, e em dívida também está com o governo americano. E daqui a pouco estará com outros. Porque a imagem do Brasil é péssima. Fora daqui, vista por quem conta o caso como o caso foi e vê as coisas como as coisas são. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.